Olá, meu nome é Juliana Garcia. Nós vamos começar agora a falar então sobre o vídeo da Delia Lerner, Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. Esse livro ele foi o primeiro livro indicado assim que eu comecei a estudar para concursos. Uma pessoa sugeriu que eu deveria começar por este livro. No entanto, apesar de eu receber essa sugestão, esse livro ele é bem específico. Alguns concursos que vão solicitar, por isso é importante você verificar se o seu concurso cobra Delia Lerner. Para quem é do intensivo pedagógico, eu sugiro verificar primeiro a nossa aula sobre alfabetização e depois verificar esse vídeo. Mas se você está me vendo pelo YouTube, eu vou começar agora então a falar sobre alguns temas que serão tratados ou como é o raciocínio da Delia Lerner ao falar sobre alfabetização. A autora ela vai então abordar os aspectos que nós já vimos na nossa aula de alfabetização, onde nós vamos diferenciar o que seria alfabetização e o que seria letramento. E aqui para te ajudar a entender, a compreender o tema, você pode partir ou você deve partir do próprio título do livro. Ou seja, a Delia Lerner ela vai iniciar tratando sobre o letramento e a alfabetização e ela vai falar pra gente o que é o real, o que acontece na sala de aula, o que é possível ser realizado e o que nós precisamos realizar, ou seja, o que é o necessário. É por isso que ao fazer a leitura é necessário que você identifique qual é o conceito de alfabetização, principalmente qual é o conceito de letramento, o que não deve ser visto na escola quando nós temos essa concepção de letramento, ou seja, quais práticas não são adequadas. É necessário que eu identifique na leitura do texto ou dos resumos quais são os desafios que a autora vai nos descrever. É por isso que quando você for fazer a leitura, existem algumas informações que a autora vai defendendo durante o texto que é importante você ter mais atenção. Ou seja, em um momento ela vai falar quais são as dificuldades que nós temos para garantir o letramento. Em outro momento ela vai falar quais são os desafios. Logo em seguida ela já trata o que é possível, então quais são as ações possíveis para garantir o letramento. Além disso, ela vai defender no livro o trabalho com projetos, então verifique também quais são as características de um projeto para a Delia Lerner. Esse livro ele é muito interessante porque diversas vezes, em diversas falas, em diversos momentos, nós sempre percebemos um distanciamento entre teoria e prática. Então Delia Lerner, que é uma educadora argentina, ela vai utilizar toda a teoria de Piaget e vai fazer pesquisas dentro da sala de aula com professores. Então ela organiza essas atividades em que vai haver a reflexão entre teoria e prática e os resultados que ela tem dessas reflexões ela traz nesse livro. Então é uma leitura muito legal, é uma leitura muito rica e você vai percebendo os conceitos de Piaget, os conceitos do construtivismo, como ele acontece de uma forma bem prática dentro da sala de aula. Para quem viu a nossa aula do Zabala sobre o construtivismo na sala de aula, lá ele tinha um enfoque bem teórico, então ele pegou vários teóricos e construiu a teoria. Aqui a Delia Lerner, ela vai fazer a mais, ela vai pegar toda essa teoria construída e ela vai fazer essa relação com a sala de aula, ela vai mostrar pra gente como isso pode ser aplicado e é por isso que é tão importante esse livro. Outros conceitos que pode aparecer para você é a transposição didática, então ela vai falar bastante sobre a transposição didática, ela vai falar sobre escolha de conteúdo, sobre o papel do professor, sobre capacitação, vai falar sobre função social, vai falar sobre contrato didático e ela também vai abordar bastante, justamente pela ideia que ela tem sobre o trabalho com projetos, quando formos ensinar as crianças a ler e escrever, do tempo escolar. Então, o tempo que é definido dentro da escola, ele deve ser igual ao momento de aprendizagem, como ela percebe essa relação, como ela percebe essa fixação de um tempo determinado para determinadas coisas. Quando você está lendo esse conteúdo para concursos públicos, e eu já falei em outros momentos que nos concursos públicos ele não quer saber qual é a sua compreensão, qual é o seu entendimento, mas sim quais são os pontos chaves e também quais são os significados de cada um dos temas que ela aborda. Será importante então, a partir dessa reflexão, ter em mente algumas ideias. A maioria das questões ela vai tentar verificar para você principalmente qual é a concepção de aluno. Então ele vai determinar para você algumas atividades ou alguns entendimentos e vai pedir para você a resposta certa, como sempre. No entanto, a resposta certa da maioria das questões que vão falar sobre Delia Lerner, ele quer compreender qual é o aluno que a gente tem hoje, ou qual é a minha concepção de aluno dentro do construtivismo, ou seja, qual é o aluno que a Delia
Delia Lerner queria formar. É por isso que, se você compreender qual é o aluno que a Delia Lerner ela pretende, ou qual é o aluno que nós devemos, que tipo de aluno nós devemos formar, você já conseguirá resolver a maioria das questões da Delia Lerner. As outras questões, ou seja, bancas menos reflexivas, que vai mais pela memorização, aí sim ele vai utilizar fragmentos memorizados de alguma parte do texto. O tipo de questão só de memorização mesmo, que não quer verificar um professor reflexivo. Aí nesse momento, por mais que seja de memorização, se você pegar o contexto da frase, você conseguirá desenvolver, já que você tem uma ideia de qual é a defesa da Delia Lerner. Bem, se você está me vendo pelo YouTube, agora tem um material lá com os tópicos que você deve ter uma leitura antes de ir para a sua prova. Se você é do nosso intensivo pedagógico, agora nós vamos começar essa aula inteira lá no site. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!